milionário achava que nada o surpreenderia mais naquela vida. Contratou uma mãe solteira para cuidar de seus gêmeos com deficiência, mas ao vê-la com eles, algo quebrou a frieza em seu coração solitário. O que ele testemunhou naquele dia mudou tudo para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A mansão dos Albuquerque erguia-se imponente contra o céu da tarde, suas janelas espelhadas refletindo o sol poente como olhos vazios de emoção. Ricardo Albuquerque observava os jardins meticulosamente cuidados através da janela de seu escritório, um copo de uísque intocado sobre a mesa de mogno. O silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo, herança de família, marcando o tempo, como se contasse as ausências que habitavam aquele lugar. No andar superior, os gêmeos Miguel e Gabriel permaneciam em seus quartos adaptados, cercados por equipamentos modernos e toda a tecnologia que o dinheiro podia comprar. Aos 16 anos, suas mentes brilhantes estavam aprisionadas em corpos que se recusavam a obedecer. A paralisia cerebral os mantinha em cadeiras de rodas especiais, incapazes de verbalizar seus pensamentos, mas seus olhos, seus olhos, contavam histórias que palavras jamais poderiam expressar. Senhor Albuquerque, a voz de Carmen, a governanta, ecoou pelo corredor. A nova enfermeira acaba de pedir demissão. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso familiar da frustração. Era a quinta em menos de 3 meses. Todas chegavam com promessas e diplomas impressionantes, mas partiam rapidamente, incapazes de lidar com a intensidade do trabalho e a atmosfera melancólica que permeava a mansão. Entre em contato com a agência novamente, ele respondeu, sua voz carregando o cansaço de quem já conhecia o ciclo interminável de contratações e demissões. Senhor, Carmen hesitou, suas mãos torcendo o avental impecavelmente branco. Talvez desta vez possamos tentar algo diferente? Tenho uma sobrinha. Ela não tem formação específica, mas tem experiência com crianças especiais e... Não. A resposta foi seca, cortante. Meus filhos precisam de profissionais qualificados. Mas enquanto pronunciava essas palavras, algo dentro dele questionava. Do que seus filhos realmente precisavam? Qualificações e diplomas não haviam trazido progresso algum. Os meninos continuavam isolados em seu mundo particular, respondendo cada vez menos aos estímulos. Na sala de estar, Helena, sua cunhada, folheava uma revista de decoração com um desinteresse estudado. Ela era a única conexão que restava com Carolina, sua falecida esposa, e fazia questão de lembrar isso em cada oportunidade. Sua presença constante na mansão era tanto uma bênção quanto uma maldição, um lembrete vivo do que havia sido perdido. Ouvi sobre a enfermeira, ela comentou sem levantar os olhos da revista. Talvez seja a hora de considerar aquela clínica especializada que mencionei. Ricardo sentiu seu maxilar tensionar. A sugestão de institucionalizar os gêmeos era recorrente, sempre apresentada com uma preocupação artificialmente doce, que mal disfarçava outras intenções. Meus filhos ficarão em casa, Helena. Este assunto está encerrado. Naquela noite, após certificar-se que os meninos estavam acomodados, Ricardo permitiu-se um momento de vulnerabilidade em seu escritório. As fotografias na parede pareciam observá-lo. Carolina radiante em seu vestido de noiva, os primeiros momentos com os gêmeos ainda na maternidade, momentos congelados de uma felicidade que parecia pertencer a outra vida. Foi então que Carmen bateu novamente à porta, desta vez com uma pasta na mão. Senhor, antes de descartar minha sugestão, apenas olhe este currículo. Ela pode não ter diplomas impressionantes, mas tem algo que as outras não tinham. E o que seria? Ricardo perguntou, sua voz carregando uma nota de descrença. Amor. Verdadeiro pelo que faz. E às vezes, senhor, é disso que precisamos mais do que de qualquer diploma. Ricardo pegou a pasta, mais para encerrar a conversa do que por real interesse. Mas ao abrir, seus olhos foram capturados pela fotografia simples anexada ao currículo. O rosto de Laura Santos, 32 anos, olhava para a câmera com uma serenidade que parecia deslocada no mundo atual.
Seus olhos transmitiam uma força quieta, uma determinação que ia além das palavras impressas no papel. Aquela noite marcaria o início de uma transformação que ninguém poderia prever. As engrenagens do destino começavam a se mover, trazendo à tona verdades há muito enterradas sob camadas de silêncio e convenções sociais. Laura Santos ajustou a alça da bolsa gasta enquanto atravessava os portões imponentes da mansão dos Albuquerque. Seu coração batia acelerado, não pela grandiosidade do lugar, mas pela responsabilidade que poderia assumir. Após anos trabalhando em uma creche comunitária, especialmente com crianças que necessitavam de cuidados especiais, ela sabia que esta poderia ser a oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas também a vida de outros. O jardim impecável contrastava com suas sandálias simples e, por um momento, ela hesitou. As palavras de Carmen ecoavam em sua mente. Seja você mesma, Laura. É isso que faz a diferença. A governanta havia sido sua salvação, oferecendo-lhe esta chance quando tudo parecia perdido. A senhorita deve ser Laura. A voz grave e formal de Ricardo Albuquerque a surpreendeu. Ele a observava do alto da escadaria, sua postura rígida revelando anos de autoridade inquestionável. Sim, senhor Albuquerque, ela respondeu, mantendo o olhar firme apesar do nervosismo. Agradeço a oportunidade de... Acompanhe-me. Ele a interrompeu girando nos calcanhares. Quero que conheça meus filhos antes de qualquer decisão. Enquanto subiam as escadas, Laura podia sentir os olhares dos funcionários que passavam. Alguns curiosos, outros céticos. Na sala de estar, uma mulher elegante os observava com desaprovação mal disfarçada. Helena, minha cunhada, Ricardo. Apresentou brevemente. Ela auxilia nos cuidados com os meninos. Helena apenas assentiu, seus olhos estudando Laura com um interesse calculista que fez sua espinha gelar. Havia algo predatório naquele olhar, uma hostilidade velada que Laura não conseguia compreender. Ao entrarem no quarto dos gêmeos, Laura sentiu seu coração apertar. Os dois adolescentes estavam em suas cadeiras de rodas, voltados para a janela. Miguel, identificado pela pulseira azul, tinha os dedos entrelaçados no colo. Gabriel, com sua pulseira verde, mantinha a cabeça levemente inclinada para o lado. Em vez de se dirigir primeiro a Ricardo ou tentar impressioná-lo com conhecimentos técnicos, Laura fez algo que surpreendeu a todos. Ajoelhou-se entre as cadeiras dos meninos, colocando-se na altura de seus olhos. Oi, Miguel. Foi, Gabriel? Ela disse suavemente, sua voz carregando uma ternura natural. Posso ficar um pouquinho com vocês? Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Pela primeira vez, alguém se dirigia diretamente a eles, não como pacientes ou problemas a serem resolvidos, mas como pessoas. O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Não era carregado de expectativas ou julgamentos, mas de uma conexão que começava a se formar. Miguel moveu levemente os dedos, um movimento quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Gabriel, por sua vez, virou o rosto alguns milímetros em direção à voz de Laura. Eles responderam, murmurou Helena, sua voz traindo surpresa e algo mais. Preocupação. Laura continuou, ignorando os adultos ao seu redor. Começou a contar sobre o jardim que havia visto lá fora, descrevendo as cores e formas, com uma vivacidade que fazia as palavras ganharem vida. Seus gestos eram suaves, naturais, como se estivesse conversando com velhos amigos. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Gabriel, que raramente demonstrava qualquer reação a estranhos, moveu sua mão direita em um gesto tímido, 3 dedos se fechando e abrindo lentamente. O coração de Laura parou por um instante. Aquele gesto era impossível. Era o mesmo que ela costumava usar com seu filho anos atrás, seu pequeno código particular para dizer gosto de você. Mas como? Por quê? Isso é incomum, Ricardo comentou, sua voz traindo uma mistura de esperança e incredulidade. Eles normalmente não reagem assim a pessoas novas. Laura se recompôs rapidamente, embora sua mente estivesse em turbilhão.
Cada pessoa tem sua própria forma de se comunicar, ela respondeu, mantendo a voz calma. Às vezes, só precisamos estar realmente presentes para perceber os sinais. Naquele momento, algo mudou na atmosfera da mansão. Era como se uma brisa fresca tivesse atravessado os corredores sombrios, trazendo consigo a promessa de mudança. Ricardo observava a cena com um interesse renovado, enquanto Helena se retirava silenciosamente do quarto, seus saltos ecoando pelo corredor como um prenúncio de tempestade. Os dias na mansão dos Albuquerque começaram a ganhar uma nova rotina, com a presença de Laura. Ela chegava sempre antes do nascer do sol, trazendo consigo uma energia que parecia iluminar os corredores sombrios. Suas manhãs eram dedicadas a Miguel, enquanto as tardes pertenciam a Gabriel. Uma divisão que ela estabeleceu para dar atenção individual a cada um dos gêmeos. Durante uma dessas manhãs, enquanto ajudava Miguel com seus exercícios de fisioterapia, Laura notou algo peculiar. Uma pequena cicatriz em forma de meia-lua na base do pescoço do rapaz, idêntica à que seu filho perdido possuía. Seu coração acelerou, mas ela manteve a compostura, continuando os movimentos suaves com as pernas do adolescente. A senhora? Está bem? Perguntou Carmen, notando sua palidez repentina. Sim, só um pouco cansada, mentiu Laura, tentando afastar as lembranças que aquela marca trouxera à tona. Lembranças de uma maternidade pública, 16 anos atrás, quando acordou sozinha em um quarto frio, sendo informada que seu bebê não havia resistido a complicações do parto. No outro lado da mansão, Helena observava a interação através da câmera de segurança instalada no mimosino quarto dos meninos. Seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa de seu notebook, enquanto pesquisava incansavelmente sobre o passado de Laura Santos. Algo naquela mulher a incomodava profundamente, como uma música fora de tom em uma sinfonia. Perfeita. Você está obcecada, comentou Ricardo, surpreendendo-a em seu escritório improvisado. Estou protegendo nossa família, rebateu Helena, fechando rapidamente a tela do computador. Você não acha estranho? Os meninos nunca responderam, assim a ninguém antes. E aquela mulher, há algo nela que não me convence. Ricardo suspirou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Os meninos estão progredindo, Helena. Pela primeira vez em anos, vejo esperança nos olhos deles. E isso não te assusta? Helena levantou-se, seus olhos brilhando com uma intensidade febril. Carolina confiou em mim para proteger os meninos. Eu prometi a ela, Ricardo. Prometi que nada de mal aconteceria a eles. A menção do nome de Carolina fez Ricardo enrijecer. Sua esposa, tão jovem e cheia de vida, sonhava em ver os filhos crescerem. Agora, tudo o que restava dela eram fotografias nas paredes e memórias que se desbotavam com o passar dos anos. Enquanto isso, no quarto dos gêmeos, Laura descobria pequenos tesouros escondidos. Um carrinho de brinquedo antigo, idêntico ao que guardava em uma caixa em casa, presente que comprara para seu filho antes mesmo de ele nascer. A coincidência era perturbadora demais para ser ignorada. Gabriel, sempre mais introspectivo que o irmão, começou a demonstrar uma conexão especial com Laura. Seus olhos a seguiam pelo quarto e seus dedos repetiam com mais frequência aquele gesto, abrir e fechar 3 vezes, que tanto a intrigava. Você também usava esse gesto com seu filho? Perguntou Carmen um dia, pegando Laura de surpresa. Como você sabe sobre meu filho? A governanta sorriu com gentileza. Você murmura para ele enquanto dorme, durante seus cochilos no intervalo do almoço. Fala sobre promessas e reencontros. Laura sentiu as lágrimas se formando, mas as conteve. Não era o momento de se entregar às emoções. Os meninos precisavam dela forte, presente, concentrada em seu progresso. Em seu quarto, à noite, Helena vasculhava antigas caixas de documentos. Recortes de jornais amarelados, registros hospitalares, tudo relacionado àquela noite de 16 anos atrás. Seus dedos tremiam ao tocar cada papel, como se pudessem queimá-la. Um envelope em particular chamou sua atenção. Continha fotografias do dia do nascimento dos gêmeos. O que você está procurando? A voz de Ricardo a sobressaltou. Nada, respondeu rapidamente, escondendo os documentos.
apenas recordações. Mas Ricardo não era mais o mesmo homem absorto em sua dor. A presença de Laura havia despertado algo nele, um desejo de verdade, talvez. Aproximou-se da cunhada e, com um movimento rápido, pegou uma das fotografias, que ela tentava esconder. A imagem mostrava Carolina na sala de parto, cercada por médicos, mas havia algo estranho naquela foto, algo que ele nunca havia notado antes. No canto do quadro, parcialmente cortada, estava uma incubadora com um número. 3. Por que há 3 incubadoras na foto, Helena? Sua voz saiu como um sussurro tenso. Miguel e Gabriel eram apenas 2. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Seus lábios tremeram, mas nenhum som saiu. Naquele momento, o passado que ela tanto se esforçara para manter enterrado começava a emergir como um corpo submerso que finalmente vem à tona. O progresso dos gêmeos sob os cuidados de Laura era notável. Miguel começou a esboçar sorrisos, pequenos, quase imperceptíveis, mas reais. Gabriel desenvolveu um sistema próprio de comunicação através de piscadas. 1 para sim, 2 para não. A mansão, antes mergulhada em uma atmosfera pesada, de resignação, começava a respirar esperança. Ricardo passava cada vez mais tempo observando a interação de Laura com seus filhos. Havia algo familiar na forma como ela tocava os cabelos dos meninos, como se suas mãos guardassem memórias de gestos semelhantes. Em um desses momentos, ele a flagrou cantarolando uma antiga canção de ninar, a mesma que Carolina costumava cantar durante a gravidez. "Onde você aprendeu essa música?" perguntou, sua voz traindo uma emoção contida. Laura congelou por um instante, suas mãos parando no meio de um movimento. "Minha mãe costumava cantar para mim", respondeu após uma pausa. "É uma canção antiga, passada de geração em geração, em minha família." Mas havia algo mais em seus olhos, uma sombra de dor que Ricardo reconheceu. Era o mesmo olhar que via no espelho todas as manhãs, o olhar de alguém que carregava perdas profundas demais para serem colocadas em palavras. Enquanto isso, Helena intensificava sua investigação sobre o passado de Laura. Em seu computador, páginas e mais páginas de registros hospitalares, reportagens antigas e documentos oficiais pintavam um quadro inquietante. 16 anos atrás, no mesmo hospital onde Carolina deu à luz, houve um caso de um bebê desaparecido, o filho de uma jovem mãe solteira que foi dado como não resistiu. "Você não vai acreditar no que descobri", Helena sussurrou ao telefone, falando com alguém cuja identidade mantinha em segredo. "Aquela mulher, ela pode ser..." A ligação foi interrompida pela entrada abrupta de Carmen no escritório. A governanta trazia nas mãos uma caixa antiga encontrada durante a limpeza do sótão. "Senhora Helena, encontrei algo que talvez a senhora queira ver." Dentro da caixa, um diário. A caligrafia delicada de Carolina preenchia páginas e mais páginas com seus pensamentos mais íntimos durante a gravidez. As últimas anotações, feitas às pressas, revelavam sua ansiedade crescente. "Algo está errado", dizia uma entrada. Os médicos sussurram pelos corredores. 3 batimentos, 3, mas eles só falam em gêmeos. Helena fechou o diário com força, seu rosto uma máscara de pânico mal contido. "Isso não significa nada", declarou, mas sua voz tremia. Carolina estava confusa, sob efeito de medicamentos. No quarto dos meninos, Laura auxiliava Gabriel em seus exercícios quando algo extraordinário aconteceu. O adolescente, concentrado em um esforço visível, moveu seus lábios de forma diferente. Não era apenas um movimento reflexo, havia intenção ali. "Laura", ele sussurrou tão baixo que poderia ter sido imaginação. Ela sentiu seu coração parar. Em 16 anos, segundo os registros médicos, Gabriel nunca havia pronunciado uma palavra sequer. Miguel, no outro lado do quarto, começou a agitar-se em sua cadeira, seus dedos repetindo freneticamente o gesto que tanto intrigava Laura: abrir e fechar 3 vezes. Ricardo, que assistia à cena da porta, sentiu suas pernas fraquejarem. Era como se um véu começasse a se erguer, revelando verdades há muito enterradas sob camadas de mentiras bem construídas. Naquela noite, enquanto a mansão dormia,
Laura permaneceu acordada em seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Sobre sua cama, espalhou suas próprias recordações. Uma pulseira de maternidade amarelada pelo tempo, um teste de gravidez positivo guardado como relíquia e uma fotografia embaçada de uma ultrassonografia onde 3 pequenos pontos pulsantes podiam ser vistos. Seus dedos tremiam ao tocar cada objeto, como se pudessem transformar-se em pó a qualquer momento. Em sua mente, perguntas sem resposta dançavam em um redemoinho torturante. Por que os gêmeos respondiam aos mesmos gestos que ela havia criado para seu filho perdido? Por que Gabriel, que nunca falara antes, conseguiu pronunciar seu nome? Barulho no corredor a sobressaltou. Pela fresta da porta, viu Helena se movendo furtivamente em direção à biblioteca, carregando uma pasta volumosa. Seus instintos gritavam que algo importante estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar para sempre o destino de todos naquela casa. Na biblioteca da mansão, Helena remexia freneticamente em uma antiga pasta de couro. Documentos amarelados escapavam por entre seus dedos trêmulos, espalhando-se sobre a mesa de mogno. Sua respiração entrecortada era o único som que quebrava o silêncio da madrugada. Procurando algo específico, a voz de Laura cortou o ar como uma lâmina afiada. Helena girou bruscamente, papéis voando ao seu redor. Como você... O que faz aqui? O mesmo que você, imagino, procurando respostas. Laura avançou alguns passos, seus olhos fixos nos documentos espalhados. Entre eles reconheceu um cabeçalho familiar, Hospital Santa Clara, o mesmo onde seu filho supostamente não havia resistido. Você não tem ideia do que está fazendo, Helena sibilou, tentando recolher os papéis apressadamente. Há coisas que precisam permanecer enterradas. Como um terceiro bebê, Laura perguntou, sua voz carregada de uma calma que não sentia. Como registros hospitalares alterados. O rosto de Helena perdeu toda a cor. Do que você está falando? O Diário de Carolina. Eu o encontrei antes de você, Helena. Li sobre os 3 batimentos cardíacos. Li sobre os sussurros nos corredores do hospital. E agora vejo você, no meio da noite, destruindo evidências. Um ruído na porta fez as 2 mulheres se virarem. Ricardo estava parado ali, seu rosto uma máscara de choque e compreensão crescente. Em suas mãos, segurava o Diário de Carolina. Você sabia? Sua voz era apenas um sussurro rouco. Todo esse tempo, Helena, você sabia? Helena recuou até encostar na estante de livros como um animal acuado. Eu fiz o que precisava ser feito. Carolina estava fraca, os bebês eram prematuros. O hospital havia complicações, processos pendentes. Eles precisavam de uma solução. Uma solução? Laura avançou, suas mãos tremendo. É assim que você chama? Roubar um bebê de sua mãe? Falsificar registros de óbito? Ricardo cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Seus olhos corriam de Helena para Laura, conectando pontos que estiveram diante dele durante todos esses anos. O teste de DNA, ele murmurou. É por isso que você sempre impediu que fizéssemos testes nos meninos. Não era por causa dos custos emocionais, como você dizia. Era porque ela sabia que eu poderia aparecer um dia, Laura completou, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, porque em algum lugar, em algum registro, a verdade ainda existia. Helena desabou em uma poltrona próxima, seu rosto enterrado nas mãos. Você não entende. O hospital estava à beira de um escândalo. Outros bebês, outros casos. Carolina não podia saber. Ela estava tão feliz com os gêmeos, e quando ela nos deixou, eu jurei que protegeria seus filhos. Eles também são meus filhos, Laura declarou, sua voz ganhando força. Aquele gesto que Gabriel faz, abrir e fechar os dedos 3 vezes, eu o ensinei ao meu bebê quando ainda estava em meu ventre. Eu cantava para ele todas as noites, a mesma música que Carolina cantava, porque eles eram trigêmeos, não eram, Helena, e você ajudou a separá-los. Ricardo atravessou a biblioteca em passos largos, pegando o telefone. Vou chamar meu advogado agora, e a polícia. Não! Helena se levantou num pulo. Você não pode.
Isso destruiria tudo. A memória de Carolina, a reputação da família. A verdade já destruiu tudo, Ricardo respondeu, sua voz carregada de uma dor antiga e uma nova determinação. Mas talvez, apenas talvez, ela também possa reconstruir. No andar de cima, como se sentissem a tempestade que se desenrolava. Na biblioteca, Miguel e Gabriel estavam acordados em seus quartos. Seus dedos moviam-se em sincronia perfeita, abrir e fechar 3 vezes. Um código de amor que atravessou 16 anos de separação, conectando uma mãe aos filhos que pensava ter perdido. Laura subiu as escadas correndo, seu coração batendo no mesmo ritmo dos passos. Ao abrir a porta do quarto dos meninos, encontrou os 2 acordados, seus olhos brilhando com um entendimento que transcendia palavras. Ajoelhou-se entre suas cadeiras como havia feito no primeiro dia, mas desta vez deixou as lágrimas fluírem livremente. Meus meninos, sussurrou, tocando seus rostos com mãos trêmulas. Meus filhos. Amanhã chegou à mansão dos Albuquerque, trazendo consigo uma atmosfera de transformação. O escritório de Ricardo estava tomado por advogados e investigadores particulares, cada um deles debruçado sobre pilhas de documentos que Helena havia tentado destruir na noite anterior. Laura permanecia ao lado dos meninos, como se temesse que eles pudessem desaparecer novamente, se os deixasse por um segundo sequer. Miguel e Gabriel respondiam à sua presença de maneiras sutis, mas inconfundíveis. Um movimento de cabeça aqui, um leve sorriso ali, seus dedos repetindo aquele gesto especial que agora carregava ainda mais significado. Os documentos são conclusivos, anunciou o Dr. Torres, o advogado da família, removendo os óculos com um suspiro pesado. O esquema no hospital era maior do que imaginávamos. Helena não agiu sozinha. Ricardo, sentado em sua poltrona de couro, parecia ter envelhecido 1 década em uma única noite. Quem mais estava envolvido? Dr. Mendes, o obstetra que realizou o parto, e alguns administradores do hospital. Aparentemente não foi um caso isolado. Houve outros bebês, outras famílias. Laura, que acabara de entrar no escritório, sentiu suas pernas fraquejarem. Ricardo levantou-se rapidamente para ampará-la, guiando-a até uma cadeira próxima. O gesto de cuidado não passou despercebido. Era a primeira vez que ele a tocava. Como vamos contar aos meninos? Ela perguntou, sua voz embargada. Eles já sofreram tanto. Eles já sabem, Ricardo respondeu suavemente. De alguma forma sempre souberam. É por isso que responderam a você desde o primeiro momento. O sangue, o amor, encontra seus caminhos. No andar de cima, Carmen supervisionava a remoção dos pertences de Helena do quarto que ela ocupava. A cunhada de Ricardo havia sido levada para prestar depoimento, sua expressão uma mistura de derrota e alívio quando as viaturas chegaram. Os meninos precisam de suas sessões de fisioterapia, Carmen lembrou gentilmente, entrando no escritório. E o Dr. Paulo chegou para a avaliação fonoaudiológica. A rotina começava a se estabelecer, mesmo em meio ao caos da revelação. Laura e Ricardo concordaram que a estabilidade era fundamental para Miguel e Gabriel. As sessões de terapia continuariam, os horários seriam mantidos, mas agora com uma nova energia, um novo propósito. Eles são mais fortes do que pensávamos, comentou o Dr. Paulo após sua avaliação. O progresso recente é notável. A conexão emocional é como se algo tivesse se destravado dentro deles. À tarde, quando o sol começava a se pôr, Laura encontrou Ricardo no jardim, olhando para a fonte onde Carolina costumava sentar para ler. Aproximou-se hesitante, respeitando o momento de reflexão. Ela teria ficado feliz, ele disse sem se virar. Carolina sempre dizia que havia mais amor em seu coração do que apenas para 2 bebês. Agora sei por quê. Ricardo, Laura começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu não quero tomar o lugar de ninguém. Os meninos têm uma história com você, uma vida construída aqui. E eles têm você. Ele a interrompeu, finalmente se virando para encará-la. Tem seu amor que atravessou 16 anos de separação e encontrou o caminho de volta. Não se trata de substituir, Laura. Trata-se de somar.
No quarto dos Pancicitos meninos, a luz do entardecer pintava sombras douradas nas paredes. Laura sentou-se entre as duas cadeiras de rodas, como havia feito tantas vezes nos últimos meses, mas agora com a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Sabem de uma coisa? Ela começou, sua voz suave preenchendo o ambiente. Quando eu estava grávida, eu sonhava com 3 pequenas estrelas no céu. Sempre 3. E mesmo quando me disseram que tinha perdido meu bebê, continuei vendo essas 3 estrelas todas as noites. Agora sei por quê. Miguel moveu sua mão tocando levemente o braço de Laura. Gabriel, em seu próprio ritmo, conseguiu esboçar um som que se assemelhava a uma risada. Era como se o universo conspirasse para unir novamente o que nunca deveria ter sido separado. Naquela noite, pela primeira vez em 16 anos, a mansão dos Albuquerque não era apenas uma casa de luxo e silêncios. Era um lar em reconstrução, onde o amor encontrava novos caminhos para florescer, e onde 3 estrelas finalmente brilhavam juntas novamente no mesmo céu. Os dias que se seguiram às revelações trouxeram consigo uma onda de mudanças na mansão dos Albuquerque. A antiga ala médica, antes fria e impessoal, foi completamente remodelada sob a supervisão de Laura. As paredes ganharam cores vibrantes e os equipamentos foram reorganizados de forma a criar um ambiente mais acolhedor. Precisamos de mais luz, Laura insistiu enquanto supervisionava a instalação de grandes janelas panorâmicas. Os meninos precisam sentir o sol, ver o jardim, fazer parte do mundo lá fora. Ricardo observava as transformações com um misto de admiração e culpa. Cada mudança parecia destacar os anos em que manteve os filhos isolados, protegidos em uma redoma que mais aprisionava do que preservava. Não se torture, Laura disse suavemente, notando sua expressão. Você fez o que acreditava ser melhor na época. Agora é hora de olhar para frente. A chegada de uma nova equipe médica trouxe perspectivas animadoras. A doutora Melissa, especialista em neuroplasticidade, ficou particularmente intrigada com o progresso dos gêmeos. É fascinante, ela comentou durante uma reunião com Laura e Ricardo. A conexão emocional que eles estabeleceram está literalmente abrindo novos caminhos neurais. O cérebro tem uma capacidade incrível de adaptação quando encontra os estímulos certos. Gabriel, especialmente, apresentava avanços surpreendentes na comunicação. Após conseguir pronunciar o nome de Laura, outras palavras começaram a surgir, pequenas, hesitantes, mas carregadas de significado. Água, sim, pai. Cada nova palavra era celebrada como uma vitória preciosa. Miguel, por sua vez, descobriu uma paixão inesperada pela música. Laura havia trazido um pequeno teclado adaptado e suas mãos, antes inquietas, encontraram propósito nas teclas. Notas soltas começaram a formar melodias simples e seus olhos brilhavam com uma alegria nova quando conseguia reproduzir uma sequência correta. Ele sempre foi o mais musical, Ricardo comentou um dia, observando o filho tocar. Carolina tocava piano durante a gravidez. Dizia que sentia os bebês se moverem mais quando havia música. Laura sorriu, sentando-se ao lado de Miguel. Eu também cantava muito quando estava grávida, principalmente uma canção específica. Como se respondendo a uma deixa, Miguel começou a tocar as primeiras notas daquela mesma canção de ninar. A melodia que conectava passado e presente, mãe e filhos, através do tempo e da distância. A notícia sobre o esquema no hospital começou a ganhar proporções maiores. Outras famílias surgiram, outras histórias de bebês separados vieram à tona. O Dr. Torres coordenava uma força-tarefa para identificar e reunir os casos. É como se tivéssemos aberto uma caixa de Pandora, ele explicou durante uma reunião tensa. Mas desta vez, o que escapa não são males, são verdades que precisavam vir à luz. Carmen, que se tornara uma aliada ainda mais próxima, começou a organizar encontros semanais no jardim da mansão. Outras famílias afetadas pelo esquema do hospital eram convidadas a compartilhar suas histórias, criar redes de apoio, reconstruir pedaços perdidos de suas vidas. É importante que os meninos vejam que não estão sozinhos nessa jornada. Ela explicou a Laura.
que existem outras histórias, outras famílias buscando cura e reconciliação. Uma tarde, enquanto supervisionava uma sessão de fisioterapia, Laura encontrou um álbum de fotografias esquecido em uma das gavetas do quarto dos meninos. As imagens mostravam Carolina em diferentes momentos da gravidez, seu sorriso radiante, suas mãos sempre acariciando a barriga que abrigava 3 vidas. Ela seria uma mãe maravilhosa, Ricardo disse suavemente, encontrando Laura absorta nas fotografias. E agora sei que você também é. Podemos ser uma família diferente, Laura respondeu, seus olhos marejados. Uma que honra o passado enquanto constrói um novo futuro. No jardim, Miguel e Gabriel participavam de uma sessão de terapia ao ar livre. Seus rostos voltados para o sol, suas mãos realizando os exercícios com uma determinação renovada. O gesto especial, abrir e fechar os dedos 3 vezes, agora era compartilhado por todos na casa, um símbolo silencioso de amor e pertencimento. A mansão dos Albuquerque, antes um monumento à dor e ao isolamento, pulsava com uma nova energia. As risadas dos terapeutas se misturavam ao som do teclado de Miguel, as palavras hesitantes, mas determinadas de Gabriel, aos passos apressados, de Laura e Ricardo pelos corredores, coordenando cuidados e planejando o futuro. Era como se o próprio espaço físico respondesse às mudanças, abrindo-se para a luz, para o amor, para as possibilidades que o amanhã guardava. A verdade, embora dolorosa em seu desvelamento, havia trazido consigo a chance de um recomeço, não apenas para uma família, mas para todas as vidas tocadas por aquela história extraordinária, de separação e reencontro. O outono tingiu o jardim da mansão com tons dourados e vermelhos, marcando a passagem do tempo desde as grandes revelações. Laura havia se mudado para um pequeno apartamento anexo à casa principal, uma solução que permitia manter-se próxima aos filhos enquanto preservava a independência necessária para a nova dinâmica familiar. As manhãs agora começavam com uma rotina estabelecida com carinho e dedicação. Miguel e Gabriel eram acordados com música suave, uma mistura das melodias que Miguel começava a criar no teclado e as antigas canções de ninar que tanto significado carregavam. É incrível como eles respondem à música, observou a doutora Melissa durante uma sessão de avaliação. Especialmente quando tocam juntos, Miguel no teclado e Gabriel marcando o ritmo com suas mãos. É como se a música desbloqueasse algo dentro deles. Ricardo, que aos poucos aprendia a abaixar suas próprias barreiras emocionais, começou a participar mais ativamente das terapias. Suas manhãs no escritório foram reduzidas para poder acompanhar as sessões de fisioterapia, e suas noites eram dedicadas a aprender novas formas de comunicação com os filhos. Nunca pensei que poderia me sentir tão completo, ele confessou a Laura durante um dos jantares que agora compartilhavam regularmente. É como se todos esses anos eu estivesse vivendo pela metade, sem saber. A presença de Helena ainda pairava sobre a mansão, mas não mais como uma sombra ameaçadora. As investigações haviam revelado que suas ações, embora imperdoáveis, nasceram de um lugar de dor profunda e mal resolvida. Ela havia perdido um filho anos antes de Carolina engravidar, uma perda que nunca conseguiu processar adequadamente. Não estou defendendo o que ela fez, Laura explicou aos meninos durante uma de suas conversas noturnas. Mas podemos escolher não carregar raiva em nossos corações. Isso só nos machucaria mais. Gabriel, que agora conseguia formar frases curtas mas completas, surpreendeu a todos com sua resposta. Família. Nova. Melhor. O progresso dos gêmeos continuava a surpreender a equipe médica. Miguel desenvolveu um método próprio de composição, usando cores e símbolos para representar notas musicais. Suas melodias, embora simples, carregavam uma emotividade que tocava a todos que as ouviam. Uma tarde, durante uma das reuniões no jardim com outras famílias afetadas pelo esquema do hospital, uma senhora idosa aproximou-se de Laura. Ela havia sido enfermeira no Santa Clara na época dos nascimentos. Eu sempre soube que algo estava errado, ela confessou, suas mãos tremendo levemente. Mas naquela época, o medo era maior que a coragem. Carreguei esse peso por todos esses anos. Laura segurou as mãos da senhora entre as suas. O importante é que agora a verdade veio à luz.
e com ela, a chance de cura para tantas famílias. O Dr. Torres continuava seu trabalho incansável de identificação e reunião de outras famílias separadas. Cada novo caso descoberto trazia consigo uma mistura de dor pelo tempo perdido e esperança pela possibilidade de reconexão. Vocês são um exemplo, ele disse durante uma reunião com Laura e Ricardo. Mostraram que é possível reconstruir, reconectar, mesmo depois de tanto tempo. As sessões de terapia em grupo tornaram-se um ponto alto da semana na mansão. Famílias compartilhavam suas histórias, suas lutas e suas vitórias. Miguel e Gabriel, antes tão isolados em seu mundo particular, agora interagiam com outras crianças e adolescentes que enfrentavam desafios semelhantes. Carmen, observando todas essas mudanças, não conseguia conter sua alegria. É como se a casa finalmente tivesse encontrado sua alma. Ela comentou enquanto ajudava Laura a organizar uma pequena festa de aniversário surpresa para os meninos. A celebração seria simples, mas significativa. A primeira que reuniria toda a nova configuração familiar. Laura havia preparado um álbum especial, mesclando fotografias antigas de Carolina grávida com imagens recentes dos meninos, criando uma ponte visual entre passado e presente. Veja, ela mostrou a Ricardo, apontando para uma foto em particular. O mesmo sorriso. Os três têm o sorriso dela. Ricardo passou os dedos suavemente sobre a imagem, seus olhos marejados. E tem sua força, Laura. A mesma determinação, a mesma capacidade de amar, além de qualquer obstáculo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim, Miguel tocava uma nova melodia em seu teclado, enquanto Gabriel acompanhava com suas palavras recém-descobertas. Laura e Ricardo observavam a cena lado a lado, seus corações cheios de uma gratidão profunda pelo milagre dos reencontros, das segundas chances, do amor que transcende tempo e distância. Dr. Mendes, antigo obstetra do Hospital Santa Clara, sentou-se desconfortavelmente na biblioteca da mansão dos Albuquerque. Seus olhos inquietos percorriam um ambiente luxuoso, evitando deliberadamente os olhares de Laura e Ricardo, que aguardavam suas explicações. Eu vim porque preciso limpar minha consciência, ele começou, sua voz trêmula revelando o peso dos anos de segredo. O que aconteceu naquela noite não foi um caso isolado. Laura apertou inconscientemente a mão de Ricardo, buscando força para ouvir o que estava por vir. O médico continuou, suas palavras saindo como uma confissão há muito represada. Helena não foi a mentora do esquema. Ela apenas se aproveitou de um sistema que já existia. O hospital havia uma rede de adoções ilegais funcionando há anos. Famílias ricas que não podiam ter filhos, mães solteiras em situação vulnerável. Ricardo levantou-se abruptamente, suas mãos cerradas em punhos. E Carolina, ela sabia? Não, o médico respondeu rapidamente. Sua esposa estava sob efeito de forte medicação durante o parto. Quando ela começou a falar sobre ouvir 3 batimentos cardíacos, Helena viu uma oportunidade. O hospital estava prestes a enfrentar uma investigação e ela ofereceu proteção em troca de um favor. Laura cobriu o rosto com as mãos, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. Eu implorei para ver meu bebê. Eles me disseram que ele não tinha resistido. Era um protocolo, Dr. Mendes explicou, sua voz embargada. Dizíamos que o bebê não havia sobrevivido. As mães, jovens e assustadas, raramente questionavam. E quando questionavam, eram intimidadas, Laura completou, lembrando-se do medo que sentira na época. No andar de cima, alheios à tensão que se desenrolava na biblioteca, Miguel e Gabriel participavam de sua sessão de musicoterapia. A terapeuta havia notado um padrão interessante. Quando tocavam juntos, suas habilidades pareciam se complementar perfeitamente. É como se eles sempre soubessem que eram 3. Ela comentou com Carmen, que observava a sessão. Veja como deixam um espaço natural na melodia, como se esperassem que alguém preenchesse. A governanta sorriu, lembrando-se de como Laura costumava cantarolar a mesma melodia que agora Miguel tocava. Algumas conexões são fortes demais,
para serem rompidas. Ela murmurou. De volta à biblioteca, o Dr. Mendes retirou de sua pasta um envelope amarelado. Isso pertencia a Carolina. Ela escreveu durante a gravidez, quando começou a suspeitar que eram 3 bebês. Pediu que eu guardasse caso algo acontecesse com ela. Ricardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, endereçada aos seus filhos. Meus amados, se vocês estão lendo isso, é porque minhas suspeitas estavam certas. Sinto 3 corações batendo dentro de mim, 3 almas diferentes, que já amo mais que minha própria vida. Não sei o que o futuro reserva, mas quero que saibam que cada um de vocês foi desejado e amado desde o primeiro momento. Se algo acontecer comigo, peço que permaneçam unidos. O amor de uma mãe transcende até mesmo a ausência física. Encontrem uns aos outros, protejam-se, amem-se. Com todo o meu amor, Carolina. Laura levantou-se caminhando até a janela. No jardim podia ver o local onde os meninos costumavam fazer suas sessões de terapia. Ela sabia, sussurrou. De alguma forma, ela sempre soube. Por que revelar isso agora? Ricardo questionou o médico, sua voz carregada de emoção contida. Porque outros casos estão vindo à tona. Outras famílias, outras histórias, e porque ele hesitou, olhando diretamente para Laura pela primeira vez. Porque havia uma enfermeira, Marina Silva, que estava presente em seu parto, Laura. Ela guardou provas, documentos e está disposta a testemunhar. O som do piano de Miguel atravessou o silêncio que se seguiu. A melodia, antes incompleta, agora parecia encontrar sua harmonia perfeita, quando Gabriel acrescentava sua voz em um murmúrio suave. Os meninos, Laura disse subitamente. Eles precisam saber, não sobre a conspiração ou o hospital, mas sobre Carolina, sobre como ela os amava, como ela sabia que eram 3. Ricardo assentiu, segurando a carta junto ao peito. Ela nos deu um presente precioso com essas palavras. A verdade, mesmo que dolorosa, é sempre melhor que o silêncio. O Dr. Mendes levantou-se para partir, o peso de décadas de segredo visivelmente mais leve em seus ombros. Na porta, voltou-se uma última vez. Há mais famílias, mais histórias para serem descobertas. Mas vocês são a prova de que o amor encontra seu caminho de volta. Enquanto o médico partia, Laura e Ricardo permaneceram na biblioteca. O som do piano dos meninos preenchendo o ambiente com uma melodia que parecia finalmente completa. As palavras de Carolina, escritas há tanto tempo, ecoavam como uma bênção sobre aquela família que, contra todas as probabilidades, havia se reencontrado. A notícia sobre o esquema do Hospital Santa Clara ganhou as manchetes dos principais jornais. O Dr. Torres coordenava agora uma força-tarefa dedicada a investigar todos os casos de adoções suspeitas nas últimas 2 décadas. A cada dia, novas famílias descobriam verdades há muito enterradas sob camadas de mentiras e documentos falsificados. Na mansão dos Albuquerque, Laura organizava uma reunião especial no jardim. Famílias de todo o país haviam sido convidadas. Pais que descobriram filhos que pensavam ter perdido, irmãos separados no nascimento, mães que finalmente encontravam respostas para perguntas que as atormentaram por anos. É importante que os meninos vejam que não estão sozinhos nessa história, ela explicou a Ricardo enquanto arrumavam as mesas sob as árvores centenárias. Que existem outras famílias sendo reconectadas, outras histórias de amor encontrando seu caminho. Miguel e Gabriel estavam especialmente animados naquela manhã. Com a ajuda de seus terapeutas, haviam preparado uma apresentação musical. Miguel no piano, Gabriel marcando o ritmo com um instrumento de percussão adaptado às suas possibilidades motoras. Eles escolheram a música que Carolina cantava, Carmen comentou, ajudando a organizar os arranjos de flores. Aquela mesma que Laura cantava quando estava grávida. À medida que os convidados chegavam, o jardim ganhava vida com vozes, risos e algumas lágrimas, não mais de dor, mas de reconhecimento e esperança. Entre eles estava Marina Silva, a enfermeira que havia guardado as provas que ajudaram a desvendar o esquema do hospital. Eu nunca esqueci seu rosto, ela disse a Laura segurando suas mãos. Nem seus gritos pedindo para ver seu bebê.
Carreguei essa culpa por anos, mas agora posso ajudar outras famílias a encontrarem a verdade. A apresentação dos meninos foi o momento mais emocionante do encontro. Quando as primeiras notas da antiga canção de ninar preencheram o ar, um silêncio reverente caiu sobre o jardim. Gabriel, surpreendendo a todos, começou a cantar, sua voz ainda hesitante, mas clara. 3 estrelinhas no céu, 3 anjinhos a brilhar. 3 pedaços do meu ser, que o amor vai encontrar. Laura não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo, ao seu lado, segurava firme sua mão, enquanto com a outra apertava a carta de Carolina em seu bolso. No público, outras mães, outros pais, outros filhos se reconheciam naquela melodia que falava de separação e reencontro. Após a apresentação, enquanto os convidados compartilhavam suas histórias em pequenos grupos, uma senhora idosa aproximou-se timidamente de Laura. Ela carregava uma caixa antiga de fotografias. Eu trabalhava na maternidade naquela época, ela explicou, e guardei algo que talvez você queira ver. Dentro da caixa, entre outras memórias amareladas pelo tempo, havia uma fotografia que fez o coração de Laura parar. Ela mesma, 16 anos mais jovem, grávida, sorrindo para a câmera durante uma consulta pré-natal. Ao seu lado, parcialmente visível, estava Carolina, ambas no mesmo dia, no mesmo hospital, suas barrigas redondas prometendo futuros que pareciam tão diferentes na época. Vocês chegaram no mesmo dia para o pré-natal, a senhora explicou. Carolina comentou sobre como era bonito ver outra mãe tão jovem e feliz. Ela não sabia. Nenhuma de vocês sabia. Ricardo observava a cena de longe, seu coração transbordando de emoções contraditórias. Dor pelo sofrimento causado, gratidão pelo reencontro. Amor pela família que agora se reconhecia e se reconstruía. No final da tarde, quando os últimos convidados partiam, Miguel chamou Laura e Ricardo para perto de seu piano. Com um sorriso radiante, começou a tocar uma nova melodia, uma que ele havia composto especialmente para aquele dia. Família, Gabriel disse, sua voz mais forte e clara que nunca. Nossa família. Laura abraçou seus filhos, sentindo o amor que transbordava em cada pequeno gesto, em cada nota musical, em cada palavra conquistada. Ricardo juntou-se ao abraço, completando o círculo familiar que, embora formado por caminhos inesperados, era mais forte e verdadeiro que qualquer convenção social. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim da mansão dos Albuquerque, onde antes reinava o silêncio e a melancolia, agora ecoavam as notas de uma nova canção, uma melodia de esperança, perdão e amor incondicional. A notícia sobre o esquema do Hospital Santa Clara ganhou as manchetes dos principais jornais. O Dr. Torres coordenava agora uma força-tarefa dedicada a investigar todos os casos de adoções suspeitas nas últimas 2 décadas. A cada dia, novas famílias descobriam verdades há muito enterradas sob camadas de mentiras e documentos falsificados. Na mansão dos Albuquerque, Laura organizava uma reunião especial no jardim. Famílias de todo o país haviam sido convidadas. Pais que descobriram filhos que pensavam ter perdido. Irmãos separados no nascimento, mães que finalmente encontravam respostas para perguntas que as atormentaram por anos. É importante que os meninos vejam que não estão sozinhos nessa história, ela explicou a Ricardo, enquanto arrumavam as mesas sob as árvores centenárias. Que existem outras famílias sendo reconectadas, outras histórias de amor encontrando seu caminho. Miguel e Gabriel estavam especialmente animados naquela manhã. Com a ajuda de seus terapeutas, haviam preparado uma apresentação musical. Miguel no piano, Gabriel marcando o ritmo com um instrumento de percussão adaptado às suas possibilidades motoras. Eles escolheram a música que Carolina cantava, Carmen comentou, ajudando a organizar os arranjos de flores. Aquela mesma que Laura cantava quando estava grávida. À medida que os convidados chegavam, o jardim ganhava vida com vozes, risos e algumas lágrimas, não mais de dor, mas de reconhecimento e esperança. Entre eles estava Marina Silva,
A enfermeira que havia guardado as provas que ajudaram a desvendar o esquema do hospital. Eu nunca esqueci seu rosto, ela disse a Laura, segurando suas mãos. Nem seus gritos pedindo para ver seu bebê. Carreguei essa culpa por anos, mas agora posso ajudar outras famílias a encontrarem a verdade. A apresentação dos meninos foi o momento mais emocionante do encontro, quando as primeiras notas da antiga canção de ninar preencheram o ar. Um silêncio reverente caiu sobre o jardim. Gabriel, surpreendendo a todos, começou a cantar, sua voz ainda hesitante, mas clara. 3 estrelinhas no céu, 3 anjinhos a brilhar. 3 pedaços do meu ser, que o amor vai encontrar. Laura não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo, ao seu lado, segurava firme sua mão enquanto com a outra apertava a carta de Carolina em seu bolso. No público, outras mães, outros pais, outros filhos se reconheciam naquela melodia que falava de separação e reencontro. Após a apresentação, enquanto os convidados compartilhavam suas histórias em pequenos grupos, uma senhora idosa aproximou-se timidamente de Laura. Ela carregava uma caixa antiga de fotografias. Eu trabalhava na maternidade naquela época, ela explicou, e guardei algo que talvez você queira ver. Dentro da caixa, entre outras memórias amareladas pelo tempo, havia uma fotografia que fez o coração de Laura parar. Ela mesma, 16 anos mais jovem, grávida, sorrindo para a câmera durante uma consulta pré-natal. Ao seu lado, parcialmente visível, estava Carolina. Ambas no mesmo dia, no mesmo hospital, suas barrigas redondas prometendo futuros que pareciam tão diferentes na época. Vocês chegaram no mesmo dia para o pré-natal, a senhora explicou. Carolina comentou sobre como era bonito ver outra mãe tão jovem e feliz. Ela não sabia. Nenhuma de vocês sabia. Ricardo observava a cena de longe, seu coração transbordando de emoções contraditórias. Dor pelo sofrimento causado, gratidão pelo reencontro, amor pela família que agora se reconhecia e se reconstruía. No final da tarde, quando os últimos convidados partiam, Miguel chamou Laura e Ricardo para perto de seu piano. Com um sorriso radiante, começou a tocar uma nova melodia, uma que ele havia composto especialmente para aquele dia. Família, Gabriel disse, sua voz mais forte e clara que nunca. Nossa família. Laura abraçou seus filhos, sentindo o amor que transbordava em cada pequeno gesto, em cada nota musical, em cada palavra conquistada. Ricardo juntou-se ao abraço, completando o círculo familiar que, embora formado por caminhos inesperados, era mais forte e verdadeiro que qualquer convenção social. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim da mansão dos Albuquerque, onde antes reinava o silêncio e a melancolia, agora ecoavam as notas de uma nova canção, uma melodia de esperança, perdão e amor incondicional. Marina Silva chegou à mansão dos Albuquerque numa manhã chuvosa de outono, carregando uma pasta antiga e desgastada. Seu rosto normalmente sereno estava marcado por uma expressão de urgência que não passou despercebida por Laura. Encontrei algo que vocês precisam ver, a antiga enfermeira anunciou, suas mãos tremendo levemente enquanto abria a pasta sobre a mesa da biblioteca. Estava escondido em um arquivo morto do hospital, junto com outros documentos que Helena tentou destruir. Ricardo e Laura se inclinaram sobre a mesa, enquanto Marina espalhava uma série de documentos amarelados. Entre eles, um chamou imediatamente a atenção. Um registro detalhado do parto de Carolina, com anotações manuscritas nas margens. O Dr. Mendes mantinha um diário paralelo de todos os casos especiais, Marina explicou, apontando para as anotações. Ele registrava informações que não podiam aparecer nos documentos oficiais. Laura segurou a respiração ao ler uma das anotações. Trigêmeos. Condição especial detectada em 2. Procedimento especial autorizado por HA. Separação necessária para evitar investigações pendentes. HA. Helena Albuquerque, Ricardo murmurou, sua voz carregada de uma mistura de dor e raiva contida. Ela não apenas sabia desde o início,
Ela orquestrou tudo. Enquanto os adultos absorviam essas novas informações, no andar de cima, Miguel e Gabriel participavam de uma sessão especial com a doutora Melissa. A terapeuta havia notado um padrão interessante nas composições musicais de Miguel. Uma estrutura sempre dividida em 3 partes distintas, que, quando tocadas juntas, formavam uma harmonia perfeita. "É fascinante", ela comentou com Carmen, que observava a sessão. "É como se, através da música, ele estivesse expressando uma conexão que sempre existiu, mesmo antes de saberem a verdade." Gabriel, usando seu tablet, digitou uma mensagem que deixou todos emocionados. "A música sempre esteve em nós 3. Mamãe Laura cantava para nós. Mamãe Carolina também. Diferentes vozes, mesmo amor." De volta à biblioteca, Marina continuava revelando descobertas surpreendentes. Entre os documentos, havia uma série de cartas que Carolina havia escrito durante sua gravidez. Cartas que Helena havia interceptado e escondido. "Queridos filhos", Laura leu em voz alta, suas mãos tremendo. "Hoje senti vocês se moverem de uma forma diferente. Como uma dança sincronizada, 3 pequenos seres conectados por algo além do que posso explicar. Os médicos dizem que são apenas 2, mas meu coração de mãe sabe. Há mais amor aqui do que eles podem ver." Ricardo precisou se sentar, sobrecarregado pela emoção. Ela sabia. Todo esse tempo, em algum nível, ela sabia. Marina pegou outro documento, este mais recente. "Há mais. Encontrei registros de outros casos similares no hospital. Helena não estava sozinha nesse esquema. Havia uma rede inteira de profissionais envolvidos, todos protegendo uns aos outros. Por isso ela tinha tanto poder", Laura concluiu, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Ela sabia demais sobre muita gente importante. No jardim, a chuva havia dado uma trégua, e os gêmeos foram levados para sua sessão de fisioterapia ao ar livre. Miguel havia trazido seu teclado portátil, e enquanto fazia seus exercícios, dedilhava suavemente uma nova melodia que havia composto. "Essa é especial", ele comunicou através de seus gestos. "É para nossas 2 mães." Gabriel, inspirado pela música do irmão, começou a cantar suavemente, sua voz, antes hesitante, agora mais firme e clara. 3 corações, 2 amores, uma família. Laura, que havia se juntado a eles no jardim, sentiu seu coração apertar com a demonstração espontânea de afeto. Ricardo, ao seu lado, segurava firme sua mão, ambos testemunhando o milagre diário que era ver seus filhos florescerem. Carmen aproximou-se do grupo, carregando uma caixa antiga que havia encontrado no sótão. "Senhores, acho que devem ver isso também", ela disse, sua voz tremendo levemente de emoção. Dentro da caixa, havia um álbum de fotografias que ninguém havia visto antes. As imagens mostravam Carolina em diferentes estágios da gravidez, mas o que chamava a atenção eram as anotações feitas por ela nas margens de cada foto. 3 movimentos diferentes, dizia uma. 3 personalidades distintas se fazendo conhecer, registrava a outra. E na última foto, tirada poucos dias antes do parto, uma anotação especialmente tocante. "Não importa o que aconteça, o amor de uma mãe sempre encontra seu caminho." O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim da mansão dos Albuquerque, uma família única continuava sua jornada de descobertas e reconexões. As revelações daquele dia não eram apenas sobre o passado, eram sobre como o amor, em suas múltiplas formas, sempre encontra maneiras de se manifestar e sobreviver. O Dr. Torres organizou uma reunião especial na mansão dos Albuquerque. O amplo salão, antes usado apenas para eventos sociais vazios de significado, agora abrigava famílias de todo o país, todas conectadas pela mesma teia de segredos que começava a se desvelar. Cada história que descobrimos, ele explicou para a audiência atenta, nos leva a outras. É como uma teia de conexões que sempre esteve lá, esperando para ser revelada. Entre os presentes estava uma senhora idosa que chamou a atenção de Laura. Sentada discretamente num canto do salão, ela observava tudo com olhos marejados. Quando seus olhares se cruzaram, Laura sentiu uma conexão inexplicável.
Meu nome é Beatriz. A senhora se apresentou depois, sua voz tremendo levemente. Eu era parteira no Santa Clara há 20 anos. E antes que você pergunte, sim, eu estava lá no dia do seu parto, Laura. E no de Carolina também. O coração de Laura acelerou. Ricardo, que estava próximo, aproximou-se para ouvir melhor. Naquela época, Beatriz continuou, eu não tinha coragem de falar. O medo, o sistema era muito maior do que qualquer um de nós imaginava. Mas agora, ela abriu sua bolsa e retirou um pequeno diário encadernado em couro. Eu registrava tudo. Cada nascimento especial, cada procedimento suspeito. Era minha forma de manter a consciência viva, mesmo quando não podia agir. As páginas do diário revelavam um padrão perturbador. Ao longo de 2 décadas, dezenas de bebês haviam sido separados de suas famílias biológicas, sempre seguindo um protocolo similar ao que havia separado os trigêmeos. No jardim, alheios às revelações que se desenrolavam no salão, Miguel e Gabriel participavam de uma sessão especial de musicoterapia. A terapeuta havia trazido um novo instrumento, uma harpa adaptada que permitia que Gabriel, com seus movimentos limitados, produzisse sons delicados. É incrível, Carmen comentou, observando os irmãos tocarem juntos. A música parece fluir entre eles como uma conversa silenciosa. Marina, que havia se juntado ao grupo no jardim, sorriu com conhecimento. Vocês sabiam que Carolina tocava harpa durante a gravidez? Ela dizia que era o único instrumento que fazia os 3 bebês se moverem em sincronia. No salão, Beatriz continuava seu relato, agora para um grupo maior de famílias que se havia formado ao seu redor. Suas palavras pintavam um quadro complexo de como o esquema funcionava, como famílias influentes eram conectadas com bebês disponíveis, como registros eram alterados, como histórias eram fabricadas. O mais difícil, ela confessou, era ver o olhar das mães quando lhes dizíamos que seus bebês não haviam resistido. Aquela dor eu carrego comigo até hoje. Laura segurou a mão da antiga parteira. Você está aqui agora. Está ajudando a consertar o que foi quebrado. Ricardo, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Carolina costumava dizer que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer. Talvez todo esse sofrimento tenha nos levado exatamente onde precisávamos estar. A tarde avançava, e no jardim, Miguel começou a tocar uma nova composição. Era diferente de tudo que havia criado antes. Uma melodia que parecia carregar em suas notas todo o peso e toda a beleza daquela história extraordinária. Gabriel, usando seu tablet, digitou uma mensagem que foi projetada na tela instalada no jardim. Essa música é sobre todos nós, sobre como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar verdadeiramente. As famílias reunidas no salão foram atraídas pela música e, aos poucos, o jardim se encheu de pessoas, todas conectadas por histórias de perda, busca e reencontro. Algumas choravam silenciosamente, outras sorriam, reconhecendo nas notas de Miguel suas próprias jornadas. Beatriz, observando a cena, tirou de sua bolsa uma última surpresa, uma fotografia antiga do berçário do hospital. Nela, 3 pequenos bebês dormiam lado a lado, conectados por tubos e monitores. Foi a única foto que consegui tirar antes que os separassem, ela explicou. Guardei todos esses anos esperando o momento certo. Laura pegou a fotografia com mãos trêmulas. Ali estavam eles, seus 3 filhos, juntos pela primeira e última vez, antes que o destino os separasse por 16 anos. Miguel, Gabriel e o espaço vazio em suas vidas que finalmente havia sido preenchido. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando sombras douradas sobre o jardim dos Albuquerque. A música de Miguel continuava, agora acompanhada pela harpa suave de Gabriel e pelo murmúrio das conversas, histórias sendo compartilhadas, conexões sendo feitas, corações começando a curar. Helena Albuquerque observava o movimento no jardim da mansão através da janela de seu apartamento. Após meses de investigações e depoimentos, ela havia sido liberada para a prisão domiciliar, mas o peso de suas ações
a mantinha mais prisioneira que qualquer sentença judicial. "Você tem visita", anunciou sua cuidadora, trazendo uma surpresa inesperada. Laura estava parada, na porta, seu rosto uma máscara de serenidade que ocultava a tempestade interior. "Por que você veio?" Helena perguntou, sua voz fraca e trêmula, tão diferente da mulher autoritária que costumava ser. "Porque precisamos fechar este ciclo", Laura respondeu, sentando-se na poltrona em frente à cunhada de Ricardo. "Não por mim, não por você, mas pelos meninos." Helena baixou os olhos para suas mãos enrugadas que não paravam de tremer. "Como eles estão?" "Florescendo", Laura respondeu com simplicidade. "Miguel compôs uma nova sinfonia. Gabriel está falando cada vez mais. Eles perguntam por você, sabia?" As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto envelhecido de Helena. "Eu não mereço o perdão deles, de nenhum de vocês." "Não se trata de merecer", Laura explicou suavemente. "Se trata de curar, de entender. Marina me contou sobre seu filho, Helena, sobre como você o perdeu no mesmo hospital anos antes." Helena soluçou. Décadas de dor reprimida finalmente encontrando escape. Era para ser um parto normal, mas algo deu errado. Eles disseram que ele não resistiu. Depois, anos depois, descobri que tinha sido mais um caso, mais uma mentira. Mas era tarde demais. "E então você se tornou parte do mesmo sistema que destruiu sua vida", Laura completou, começando a entender o ciclo de dor que havia conectado todas aquelas vidas. "Quando Carolina engravidou, eu jurei que a protegeria, que seus filhos nunca sofreriam. Mas quando descobri que eram 3, que 2 deles tinham necessidades especiais, eu entrei em pânico. Achei que estava protegendo todos." No jardim da mansão, Miguel tocava sua nova composição, as notas flutuando através do ar da tarde até alcançarem o apartamento de Helena. Ela fechou os olhos, reconhecendo a melodia. Era a mesma que Carolina costumava cantar durante a gravidez. "Você quer conhecer um segredo?" Laura perguntou, sua voz suave. "Aquela música, eu também a cantava quando estava grávida, sem saber por quê, sem entender a conexão. Como se nossas almas soubessem de algo que nossas mentes ainda não compreendiam." Helena abriu os olhos, encontrando o olhar de Laura. "Como você consegue estar aqui? Como consegue olhar para mim sem ódio? Porque aprendi que o ódio só gera mais dor, e já tivemos dor suficiente em nossas vidas." Laura levantou-se, aproximando-se da janela. "Os meninos querem te ver, Helena, não para confrontar ou acusar, mas para entender, para curar." "Eu não sei se tenho essa coragem", Helena sussurrou. "A coragem vem quando decidimos enfrentar nossa verdade", Laura respondeu. "Foi o que aprendi com meus filhos. Cada pequeno progresso deles é um ato de coragem." No jardim, Gabriel havia se juntado ao irmão no piano, sua voz se elevando clara e forte. 3 corações, um só amor, uma família inteira. Helena levantou-se com dificuldade, aproximando-se da janela. Lá embaixo, podia ver Ricardo se juntando aos filhos, seu rosto iluminado por um sorriso que há muito não via. "Talvez", ela murmurou, "talvez seja hora de tentar ser corajosa também." Laura tocou suavemente o ombro de Helena. "Amanhã é o aniversário deles. Vamos fazer uma pequena celebração no jardim. Será a primeira vez que poderemos realmente comemorar juntos, como uma família." "Uma família", Helena repetiu, a palavra carregando um novo significado. Carolina ficaria feliz em ver isso. Ela sempre dizia que amor verdadeiro encontra seu caminho. Quando Laura deixou o apartamento naquela tarde, algo havia mudado. Não era perdão. Algumas feridas eram profundas demais para serem completamente curadas. Era a compreensão, era a possibilidade de um novo começo, era a chance de transformar uma história de separação em uma jornada de reconexão. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim, a música continuava, agora mais suave, mais serena. Era uma melodia de cura, de esperança, de amor que transcende tempo, distância e até mesmo as escolhas mais dolorosas. A manhã do aniversário dos gêmeos amanheceu radiante. O jardim da mansão dos Albuquerque havia sido transformado em um cenário mágico.
com fitas coloridas dançando na brisa suave e mesas decoradas com flores frescas. Laura supervisionava os últimos preparativos, enquanto Ricardo ajudava os meninos a se arrumarem. "Está tudo perfeito", Carmen assegurou, ajustando um arranjo de flores, exatamente como eles merecem. Os convidados começaram a chegar. Não, era uma festa grande, mas cada pessoa presente carregava um significado especial. Marina Silva, a enfermeira que havia guardado as provas que mudaram tudo. Beatriz, a antiga parteira que finalmente encontrou coragem para contar sua história. O Dr. Torres, que havia ajudado a desvendar a verdade. E, para a surpresa de muitos, Helena. Ela chegou discretamente apoiada em sua cuidadora, seu rosto uma máscara de nervosismo e expectativa. Miguel foi o primeiro a notá-la e sua reação surpreendeu a todos. Começou a tocar uma melodia suave no piano que havia sido instalado no jardim. A mesma música que Carolina tocava quando estava grávida. Gabriel, usando seu tablet, digitou uma mensagem que foi projetada em uma tela próxima. "Bem-vinda, tia Helena. Estávamos esperando por você." Laura aproximou-se de Helena, oferecendo apoio silencioso. Ricardo, após um momento de hesitação, juntou-se a elas. Era um momento delicado, carregado de emoções complexas e memórias dolorosas, mas também de possibilidades de cura. "Eu trouxe algo", Helena disse suavemente, entregando um pacote a Laura. "São todas as fotografias que guardei deles ao longo dos anos. Cada momento, cada pequena conquista. Agora elas pertencem a você também." Laura abriu o álbum com mãos trêmulas. Ali estava documentada a vida de seus filhos durante os 16 anos em que estiveram separados. Primeiros sorrisos, momentos de progresso, dias comuns que ela nunca pôde compartilhar. "Obrigada", ela sussurrou, compreendendo que aquele gesto era mais que uma simples entrega de fotografias. Era uma forma de reconhecimento, de arrependimento, de desejo de reparação. A celebração fluía com uma naturalidade surpreendente. Miguel apresentou sua nova composição, uma peça complexa que havia criado especialmente para a ocasião. Gabriel, superando sua timidez, cantou algumas palavras para acompanhar o irmão. Marina, observando a cena, comentou com Beatriz: "Quem diria que aqueles 3 bebês que vimos nascer estariam aqui hoje fazendo música juntos? O amor sempre encontra seu caminho", Beatriz respondeu, repetindo as palavras que haviam se tornado um mantra para aquela família. Ricardo levantou-se para fazer um brinde, sua voz embargada de emoção. "Hoje celebramos não apenas um aniversário, mas um milagre. O milagre do amor que sobrevive à distância, ao tempo, às circunstâncias. Carolina está aqui conosco em cada sorriso dos meninos, em cada nota de música, em cada momento de alegria compartilhada." Laura completou: "E celebramos também novos começos. A coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. A força de reconstruir, de perdoar, de seguir em frente." Helena, que havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou sua voz. "Peço perdão, não apenas pelo que fiz, mas pelo tempo que roubei de todos vocês. Cada dia, cada momento que poderia ter sido diferente." Miguel interrompeu a fala dela com uma nova melodia, suave, gentil, cheia de esperança. Gabriel, através de seu tablet, expressou o que todos sentiam. "O passado não pode ser mudado, mas o futuro está em nossas mãos, e escolhemos construí-lo juntos." O sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada, criando um momento quase mágico. As cortinas da mansão balançavam suavemente com a brisa, como se a própria casa respirasse aliviada, finalmente livre dos segredos que por tanto tempo abrigou. Laura observava seus filhos, seu coração transbordando de amor e gratidão. Ricardo, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza. Helena, sentada próxima, parecia mais leve, como se o peso de décadas de culpa começasse finalmente a se dissipar. A música de Miguel continuava, agora mais suave, mais serena. Era uma melodia de cura, de esperança, de amor que transcende tempo, distância e até mesmo as escolhas mais dolorosas. Era a música de uma família que, contra todas as probabilidades,
havia encontrado seu caminho de volta para casa. A primavera chegou trazendo consigo uma onda de transformações na mansão dos Albuquerque. O jardim, antes austero e formal, havia sido redesenhado para se tornar um espaço terapêutico, onde Miguel e Gabriel podiam realizar suas sessões ao ar livre. Foi ideia deles. Laura explicou para Marina, que admirava as mudanças. Queriam um lugar que combinasse música e natureza, onde outras famílias também pudessem encontrar paz. O progresso dos gêmeos continuava surpreendendo a todos. Miguel havia começado a dar pequenas apresentações de piano para outras crianças, com necessidades especiais, mostrando que a música podia ser um caminho de expressão para qualquer pessoa. Gabriel, por sua vez, desenvolvia sua própria forma de arte. Usando um programa especial em seu tablet, ele criava ilustrações digitais que complementavam as composições do irmão. Juntos, estavam criando um projeto multimídia que contava sua história de uma maneira única e tocante. É fascinante, comentou a doutora Melissa durante uma avaliação. Eles encontraram uma forma de transformar sua experiência em algo que pode ajudar outros, a arte como instrumento de cura. Ricardo havia transformado uma ala inteira da mansão em um centro de apoio para famílias afetadas pelo esquema do hospital. O Dr. Torres coordenava uma equipe de profissionais que ofereciam suporte jurídico e psicológico gratuito. Cada família que ajudamos, ele explicou durante uma reunião, é uma ferida que começa a cicatrizar, e tudo começou com a coragem de vocês em buscar a verdade. Helena, que continuava seu processo de redenção, havia começado a trabalhar voluntariamente no centro. Sua experiência do outro lado da história oferecia uma perspectiva única, que ajudava outras pessoas a compreenderem a complexidade das situações. Não busco perdão, ela disse durante uma sessão do grupo de apoio. Busco apenas a chance de fazer algo positivo com o tempo que me resta. Uma tarde, enquanto Laura organizava fotografias para um novo álbum de família, encontrou uma imagem que a fez parar. Era do dia em que conheceu os gêmeos, quando se ajoelhou entre suas cadeiras, de rodas, e pediu permissão para ficar. Você já sabia, não é? Ricardo perguntou suavemente, encontrando-a absorta na fotografia. Mesmo sem saber, seu coração reconheceu seus filhos. Como o seu reconheceu que eu pertencia aqui? Ela respondeu sorrindo. Algumas conexões são fortes demais para serem explicadas. No jardim, Miguel e Gabriel preparavam-se para uma apresentação especial. Era o lançamento oficial de seu projeto Três Corações, uma combinação de música, arte digital e poesia que contava não apenas sua história, mas a de todas as famílias que haviam sido separadas e reunidas. O evento reuniu pessoas de todo o país, outras famílias que haviam descoberto suas próprias verdades, profissionais de saúde que agora lutavam por mudanças no sistema, jornalistas que ajudavam a dar voz a histórias que precisavam ser contadas. Quando Miguel começou a tocar, suas mãos dançando sobre as teclas do piano, com uma graça que desafiava suas limitações físicas, o jardim inteiro pareceu prender a respiração. Gabriel, usando sua voz cada vez mais firme, cantou a letra que haviam composto juntos. O tempo não apaga o amor verdadeiro, nem a distância pode romper os laços que o destino teceu, três corações batendo como um só. As ilustrações de Gabriel eram projetadas em um telão, contando em cores e formas a jornada de separação e reencontro. Laura, sentada entre Ricardo e Helena, sentia seu coração transbordar de orgulho e amor. Carolina estaria tão orgulhosa. Helena sussurrou, suas mãos tremendo levemente ao segurar um lenço. Ela sempre soube que seus filhos seriam especiais. Eles são mais que especiais, Ricardo respondeu, sua voz embargada pela emoção. Eles são um milagre, nosso milagre. A apresentação terminou com uma nova composição, uma peça que Miguel havia criado especialmente para o momento. Era uma melodia que começava com notas soltas, aparentemente desconexas, que gradualmente se uniam em uma harmonia perfeita, como três vidas que, depois de tanto tempo separadas,
finalmente encontravam seu caminho de volta, umas às outras. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado. No jardim da mansão dos Albuquerque, onde antes reinava o silêncio e a melancolia, agora ecoavam as notas de uma nova história, uma história de amor, perdão e recomeços. O sucesso do projeto Três Corações de Miguel e Gabriel ultrapassou todas as expectativas. O documentário musical que contava sua história havia tocado milhares de pessoas, inspirando outras famílias a buscarem suas próprias verdades enterradas. A mansão dos Albuquerque, antes um símbolo de isolamento e segredos, havia se transformado em um farol de esperança. É incrível como tudo mudou, comentou Carmen, enquanto ajudava a organizar o grande evento que se aproximava. A mansão se preparava para sediar o primeiro encontro nacional de famílias reencontradas, uma iniciativa que nasceu do impacto do projeto dos gêmeos. Laura, supervisionando os preparativos, encontrou Miguel concentrado em sua nova composição. Suas habilidades musicais haviam florescido de maneiras que ninguém poderia prever. Com o auxílio de tecnologia adaptativa, ele agora conseguia criar arranjos complexos que traduziam em melodia os sentimentos mais profundos. Esta é especial. Ele comunicou através de seu dispositivo. É para todas as mães que nunca desistiram de procurar. Gabriel, trabalhando em seu próprio estúdio adaptado, criava as animações digitais que acompanhariam a música do irmão. Suas ilustrações, cada vez mais sofisticadas, contavam histórias sem necessidade de palavras. Cada desenho é uma memória, ele explicou, sua voz agora mais firme e clara. Mesmo as que não vivemos, estão guardadas em nossos corações. Ricardo observava seus filhos com um misto de orgulho e admiração. Eles superaram todas as limitações que o mundo tentou impor, disse para Laura, e não apenas as físicas. Dr. Torres havia trazido notícias importantes. O caso dos Albuquerque havia inspirado uma reforma completa no sistema de adoção e nos protocolos hospitalares. Novas leis estavam sendo propostas para garantir que histórias como a deles nunca mais se repetissem. Vocês começaram uma revolução silenciosa, ele disse durante uma reunião. Uma revolução de amor e verdade. Helena, que continuava seu trabalho voluntário no centro de apoio, havia encontrado sua própria forma de redenção. Seu conhecimento do antigo sistema ajudava a desvendar outros casos, trazendo luz a histórias há muito enterradas nas sombras. Cada verdade revelada, ela refletiu durante uma sessão do grupo de apoio. É uma chance de cura, não apenas para as famílias envolvidas, mas para todos nós que carregamos o peso dos segredos. Marina Silva havia se tornado uma figura maternal para muitas das famílias que buscavam ajuda no centro. Sua experiência como enfermeira, combinada com sua compaixão natural, fazia dela uma ponte entre o passado doloroso e um futuro de esperança. Sabem o que mais me emociona? Ela comentou com Laura durante um momento tranquilo. Ver como o amor encontra seus caminhos, mesmo através das circunstâncias mais improváveis. A antiga parteira Beatriz, que havia ajudado a desvendar tantos casos, agora coordenava um projeto de documentação histórica. Cada história descoberta, cada família reunida, era cuidadosamente registrada para as futuras gerações. Para que nunca esqueçamos, ela explicou, não apenas a dor da separação, mas principalmente a beleza dos reencontros. Na véspera do grande encontro, Miguel e Gabriel prepararam uma surpresa especial. Com a ajuda de sua equipe de terapeutas, haviam criado uma apresentação que combinava música, arte e poesia de uma forma única. O jardim da mansão havia sido transformado em um anfiteatro natural. Centenas de lanternas iluminavam suavemente o espaço, criando uma atmosfera quase mágica. As famílias começaram a chegar, cada uma carregando sua própria história de perda e reencontro. Laura, Ricardo e Helena sentaram-se juntos na primeira fila. Anos de dor e segredos haviam se transformado em uma compreensão profunda de como o amor pode transcender até mesmo os erros mais graves. Quando Miguel começou a tocar sua nova composição, o jardim inteiro pareceu prender a respiração. As notas fluíam como um rio de emoções,
enquanto as animações de Gabriel pintavam o céu noturno com cores e formas que pareciam dançar com a música. É mais que uma apresentação, sussurrou Ricardo, segurando a mão de Laura. É um testemunho de como o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. A noite avançava e, com ela, uma sensação de que algo maior que todos eles estava acontecendo. Era como se cada nota, cada imagem, cada palavra compartilhada fosse mais um passo em direção à cura coletiva que todos buscavam. O Encontro Nacional de Famílias Reencontradas transformou a mansão dos Albuquerque em um espaço de celebração e cura. Centenas de pessoas reunidas, cada uma carregando sua própria história de separação e reencontro, todas conectadas pelo fio invisível do amor que resistiu ao tempo e à distância. Miguel e Gabriel haviam se tornado símbolos de esperança para muitas famílias. Sua música e arte não apenas contavam sua história, mas davam voz a todos aqueles que ainda buscavam suas verdades perdidas. Vejam, Gabriel disse, usando sua voz que agora carregava confiança e clareza. Cada um de nós é parte de uma melodia maior. Separados, somos notas soltas. Juntos criamos uma sinfonia. Laura observava seus filhos com o coração transbordando de amor e gratidão. O caminho havia sido longo e muitas vezes doloroso, mas cada passo os havia trazido exatamente onde precisavam estar. Ricardo, que havia aprendido a abrir seu coração para novas formas de amor, compartilhou com os presentes uma descoberta preciosa. O último diário de Carolina, encontrado durante a renovação da mansão. Meus amados filhos, ele leu, sua voz embargada pela emoção. Enquanto escrevo estas palavras, sinto vocês se moverem dentro de mim. 3 corações batendo em sintonia. 3 almas conectadas por um amor que transcende qualquer entendimento. Não sei o que o futuro reserva, mas tenho certeza de que o amor que sinto por vocês encontrará seu caminho, não importa as circunstâncias. Helena, sentada entre as famílias que agora ajudava a reunir, sentiu as lágrimas correrem livremente por seu rosto. Sua jornada de redenção havia se tornado parte de algo maior que ela mesma. Um movimento de cura e reconciliação que continuava a crescer. O Dr. Torres anunciou que o centro de apoio da mansão seria expandido, tornando-se uma fundação nacional dedicada a reunir famílias separadas e promover mudanças no sistema. E tudo começou aqui, ele disse, gesticulando para o jardim onde tantas histórias haviam se entrelaçado, com uma mãe que nunca deixou de procurar, com irmãos que nunca deixaram de se sentir conectados, com um pai que aprendeu a abrir seu coração para novas possibilidades de amor. Marina e Beatriz, que haviam se tornado pilares fundamentais do projeto, compartilharam com todos uma colcha de retalhos especial que haviam criado. Cada pedaço contava a história de uma família reunida, formando um mosaico de amor e esperança. Quando a noite começou a cair, Miguel tomou seu lugar ao piano uma última vez. A melodia que começou a tocar era diferente de todas as anteriores, mais profunda, mais complexa, carregando em suas notas toda a jornada que haviam percorrido. Gabriel, usando seu tablet, projetou no céu noturno uma animação que transformava as estrelas em dançarinos de luz. As imagens contavam não apenas sua história, mas a de todas as famílias presentes, histórias de perda, busca, esperança e, finalmente, reencontro. Laura, de mãos dadas com Ricardo, sentiu que haviam chegado a um novo começo. A mansão dos Albuquerque não era mais apenas uma casa, era um farol de esperança, um testemunho vivo de que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Sabem, ela disse, dirigindo-se a todos os presentes, nossa história começou com 3 corações separados pela distância e pelo tempo. Mas o amor tinha outros planos. Ele nos guiou através da escuridão, nos manteve conectados mesmo quando não sabíamos que estávamos procurando uns aos outros e, finalmente, nos trouxe de volta para casa. As últimas notas da música de Miguel flutuaram no ar noturno, misturando-se com as estrelas que brilhavam no céu. Naquele momento, todos os presentes sentiram a verdade profunda que havia guiado